Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez, mais uma terça-feira maravilhosa que Deus nos proporcionou. Estamos com o nosso conhecendo na graça, crescendo na graça e no conhecimento. E a gente vai tratar a respeito de salvação. Você que está aí nos assistindo, nos dê a sua atenção. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai trazer muitas coisas boas da parte da palavra dEle, da sua parte, sobre a sua vida. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas, alguns textos a respeito do assunto salvação, tá? Estamos com o segundo, crescendo na graça e no conhecimento. Se você puder, compartilhe, assiste, analise o estudo. Eu tenho certeza que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e é isso que é maravilhoso, e é isso que é importante. Você que está comigo, eu quero compartilhar com você a segunda parte a respeito do estudo da salvação. Para quem não estava, na terça-feira passada, você pode assistir a nossa live que ficou gravada aí, e falamos um pouco sobre o plano de salvação. E hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda parte para nosso crescimento. Em nome de Jesus, pega a palavra de Deus, segure aí e vamos trazer em nome de Jesus esse estudo com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Só para você entender, recapitulando, nós tratamos a respeito do plano de salvação. Tratamos sobre dois assuntos. Primeiro, que o ser humano em si não pode se salvar, não pode planejar a sua própria salvação. Está escrito em Eclesiastes 7:20. O texto diz que não há ninguém na terra que não peque. E em Romanos 3:10-18 vai falar que todo mundo pecou. Não existe ninguém que não peque, que faça o bem. E falamos também do plano da salvação a respeito a Deus. Entendemos que o homem em si não pode planejar a salvar a si mesmo, mas em Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Deus, antes da criação do mundo, Deus havia escolhido, Deus havia feito esse plano de salvação, Deus já tinha planejado esse plano de salvação, e isso é maravilhoso, porque Deus se antecipou, antes que Ele criasse o céu e terra, Ele já havia planejado esse plano de salvação em Cristo Jesus. Você pode me perguntar e dizer, Ailton, Deus sabia que o homem iria pecar? Sabia. E é interessante que a gente tratou sobre isso, e Ele, sabendo de tudo isso, antes de criar, Ele se antecipa e planeja esse plano de salvação. Foi sobre isso que a gente tratou
na terça passada. E também a gente soltou uma pergunta: é possível a gente perder a salvação? É possível a pessoa que crê em Jesus perder a salvação? E a gente tratou sobre isso também. E fique comigo que você vai entender que sim, é possível sim a gente perder a nossa salvação. Bem, a gente tratou sobre esses dois tópicos e eu gostaria de tratar com vocês sobre dois tópicos. Sobre a necessidade da salvação e sobre a salvação na prática. Vou tratar com vocês sobre a necessidade da salvação e a salvação na prática. Amém? Você que está comigo aí, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Romanos, capítulo 5, do versículo 8 em diante. Você que está com a sua Bíblia, abre Romanos 5, versículo 8 em diante. Vou ler os textos maravilhosos. O texto vai dizer assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, esse texto aqui, maravilhoso. Se você entender a necessidade de salvação, eu quero trazer esse texto para que você entenda que havia essa necessidade. Como eu falei, Deus já se antecipara antes que acontecesse, antes que o pecado existisse ao mundo. Deus ele já havia se antecipado. E quando no capítulo 2 do versículo 16, Deus, no capítulo 2 do versículo 16 de Gênesis, Deus, ele dá uma ordem ao homem, dizendo: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Quando Deus, ele lança essa ordem, ele lança para que o homem entenda o propósito de Deus. E é interessante que no capítulo 3, acontece que o homem, junto com a mulher, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus começa a colocar, sabendo a necessidade, ao antecipar, ele começa a trazer sobre a terra o seu plano de salvação. Aonde, Ailton? No capítulo 3, no versículo 15, se você for abrir comigo, você vai ver em Gênesis 3, versículo 15,
Gênesis 3, versículo 15, olha que Deus vai dizer: você terá uma velhice. Gênesis 13, Gênesis 3, versículo 15. Olha o que o texto vai dizer: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará sua cabeça, e você picará o calcanhar dessa descendência dela. Esse texto aqui, se você for observar em outras traduções, vai trazer bem claramente Cristo Jesus. Ou seja, o plano da salvação, Deus, mesmo antes, ele se antecipa, ele realiza, planeja. E agora no capítulo 3, depois da queda do homem, no versículo 15, ele solta o primeiro anúncio desse plano de salvação. Ele solta o primeiro sinal do plano de salvação. É como se Deus falasse para a serpente: olha, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, e a sua descendência e a dela também. Ela está dizendo assim: olha, eu sei que você fez tudo isso, mas eu vou colocar o meu plano de salvação em prática. E eu já estou avisando agora que ele pisará a sua cabeça. E é exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Então aqui nesse texto, Deus nos faz entender que ele começa a anunciar o seu plano. Ele começa a falar de maneira obscura o seu plano de salvação. E esse plano seria concretizado no próprio Cristo. É o que a gente acabou de falar no versículo 8 de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, havia uma necessidade do homem ser salvo. Do quê? Da condenação do pecado. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entendemos que havia uma grande necessidade, havia uma grande lacuna. Entendemos que existia essa necessidade e o homem não poderia de maneira alguma justificar-se, pagar o preço, porque o salário do pecado era a morte. E o homem pecou. No capítulo 3 de Gênesis, do versículo 22 ao 24, mostra bem isso. E quando o homem peca, Deus expulsa ele do jardim e deixa ele viver segundo aquilo que ele quer. Eu entendo algumas
algumas verdades, algumas lições aqui. Quando Deus diz, no versículo 16, do capítulo 2 de Gênesis, para Adão não comer da árvore, ele estava avisando Adão que ele iria morrer. Primeiro, como? Morrer espiritualmente. O relacionamento com Deus iria se quebrar ali. E depois, fisicamente, consequentemente. E é exatamente isso que acontece. Adão, ao pecar, ele é expulso do regaço de Deus, ele é expulso do jardim, e não existe, de maneira alguma, nenhuma obra que ele fizesse para querer alcançar a Deus. Isso não seria, de maneira alguma, não conseguiria que ele fosse justificado diante de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 2, versículo 6 ao 7, vai dizer que as nossas obras para com Deus é como um trapo de imundícia. Então não tinha de maneira alguma, de modo algum, o homem alcançar a sua salvação. Então havia uma necessidade de ser salvo. E no capítulo 3, versículo 15, Deus, ele solta uma profecia que começaria a colocar em prática o seu plano de salvação. Porque havia uma grande necessidade. Eu creio que você está entendendo. Porque o pecado, ele trouxe a morte. E é interessante, a morte do quê? A morte do fogo eterno. O texto vai dizer, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, vai dizer, mais especificamente, versículo 15, vai dizer que todos aqueles que não aceitaram esse plano de salvação, que é Cristo, serão jogados no lago de fogo e de enxofre. Essa é a segunda morte. Então, quando Paulo está dizendo em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, ele está dizendo dessa morte para com Deus. E é exatamente disso é exatamente aí que Jesus Cristo ele entra. É exatamente aí que Cristo entra. E Deus entra falando da sua salvação. Ele usa o profeta Isaías. Se você for ler o livro de Isaías, ele vai falar muito sobre Jesus. No capítulo 7, no versículo 14 de Isaías, vai dizer que Deus dá mais um sinal. E ele fala desse plano de salvação. Ele fala assim, e a virgem conceberá, terá um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Olha como Deus vem falando
Em Mateus capítulo 1, versículo 21, vai narrar a história de Maria, a Virgem, e de José. Vai narrar essa história. E o anjo traz a notícia e diz assim, o nome desse menino será Jesus. Jesus, o nome Jesus significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva. E é interessante a gente saber disso, Deus colocando em prática a sua salvação. Através de quem? Através da humanidade em Cristo Jesus. Já que não havia ninguém apresentar-se diante de Deus, puro, autossuficiente para salvar-se ou para salvar a humanidade, Deus, Ele entra com o seu plano. E Ele entra através de sua descendência. Foi o que Ele falou para aquela serpente. E o texto vai dizer, em outros textos, o próprio Jesus vai dizer que essa serpente é o próprio Satanás. É como se Satanás incorporasse na serpente. E Deus, mostrando a consequência da serpente, já avisara a Satanás naquele momento. E através da descendência, o plano de Deus na terra. E isso que é interessante, porque para salvar o homem, a humanidade, tinha que ser um homem, tinha que ser uma pessoa de carne e osso, porém, sem pecado, sem mácula, sem sujeira, tinha que ser inocente. E é exatamente isso que Deus faz. Ele planeja e começa a colocar em prática, através de sinais. Ele começa a dar sinais que vai colocar em prática a sua salvação. E através de Jesus Cristo, Ele trouxe essa salvação. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Aí você me pergunta, mas por que Deus fez isso? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, no seu infinito amor, Ele entregou o seu Filho. Ou seja, Deus, no seu infinito amor, Ele se antecipou e planejou Cristo para nós. E é isso que me maravilha. Versículo 10 diz: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus,
Nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Eu e você, que confessamos Jesus, que confessamos que cremos em Jesus, conforme está escrito em Romanos 10:10, confessar com a sua boca seremos salvos. Aqui nesse texto está dizendo que Deus restaurou o relacionamento dele conosco em Cristo Jesus. Através da morte do seu Filho, Ele nos resgatou. Ele nos resgatou da grande condenação que eu e você merecemos. E exatamente isso, o meu salário e o seu salário, era a nossa condenação. Mas Cristo abriu a oportunidade de sermos salvos. Atos 4, versículo 12, vai dizer dessa forma: não existe nenhum nome a qual podemos ser salvos a não ser Cristo. Então não existe nenhum caminho a não ser Cristo que podemos alcançar a Deus, que podemos ser salvos por Deus. Eu entendo que, já que nós não tínhamos capacidade, Deus colocou em prática em Cristo Jesus. Em Gálatas 4:4 vai dizer que Deus trouxe Jesus no tempo, na plenitude do tempo. Ou seja, no tempo certo. E isso é interessante. No capítulo 8 de Romanos, do versículo 1, vai dizer assim mesmo: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, apresentá-lo como sacrifício por causa do nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Isso é maravilhoso. Já não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas como, Ailton? A pessoa que recebeu, ou a pessoa que entende, recebe esse plano de Deus, que é Cristo, através da graça, que é de graça, confessa a Jesus, ele já não está mais sobre nenhuma condenação, porque ele está em Cristo Jesus.
E a condenação que era sobre ele, ou que era sobre nós, não existe mais quando estamos em Cristo Jesus. Mas é quando estamos em Cristo Jesus. Se saímos debaixo da proteção de Cristo, ou se saímos desse caminho, essa condenação, ela está sobre nós. Ela está sobre aquela pessoa que sai. Se eu sair desse caminho que é Cristo, ou seja, desse plano de salvação que Deus nos traz, eu posso sim perder a minha salvação. Ah, mas você não confessou? Ah, confessei. Ah, mas está vivendo? Está debaixo? Está em Cristo? Não. Então, não pode de maneira alguma ser apresentado a Deus justificado. Porque já entendemos que o homem em si não se justifica diante de Deus. Só Cristo, só Jesus pode nos justificar. E se você não estiver dentro desse justificar de Cristo, você não pode participar da glória de Cristo. Mas como eu posso entender isso melhor? Simples. Se eu creio em Cristo, se eu creio que essa salvação é de graça, eu vou receber e exatamente eu vou fazer o que esse plano de salvação eu venha me encaixar segundo a esse plano. Porque quem faz esse plano é Deus. Junto com esse plano de salvação, Deus, Ele tem um modo de viver. Para você entender, quando Deus fez esse plano de salvação, e em Cristo Jesus, Ele colocou Cristo como um modelo de vida. Ah, mas eu não posso. Cristo é Deus. Sim, mas Ele é humano. Ele foi humano. E Ele deixou o seu modelo de vida. Se eu estou seguindo Cristo, se eu recebi de Deus essa graça, eu tenho que seguir essa graça, ou seja, eu tenho que seguir Cristo. E é isso que a gente não entende. Tem gente que pensa assim: ah, eu confessei, já sou salvo. Não. Se você confessar com a boca e crer no coração, sim, você será salvo. E é interessante que o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer: se você crer, você será aceito por Deus. Se você crer no coração, você será aceito por Deus. É isso que é interessante. O crer, quem vê é Deus. É como se Deus analisasse se realmente você creu. E Ele traria aceitação sobre você. Então não é simplesmente confessar com a boca e não crer com o coração.
Então não existe, eu confessei Jesus e sou salvo, simplesmente. Existe sim, confessar Jesus e crer com o coração. Mas uma pessoa que está a ponto da morte, confessar Jesus, confessar os seus pecados, confessar Jesus, ele é salvo? Se ele creu, ele é salvo. Porque é interessante ver o ladrão da cruz, ele reconhece esse plano de salvação, ele reconhece Cristo, e é isso que me deixa maravilhado. Ele reconhece e diz: Senhor, lembras de mim quando vieres com o seu reino, como rei. Então ele reconhece o seu estado, ele reconhece que jamais poderia ser justificado por si próprio, e ver a oportunidade de ser salvo. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que está na beira da morte. Ele tem que reconhecer e entender a oportunidade de salvação e se entregar. Essa pessoa sim é salva. Mas se eu confessei Jesus e ainda estou vivo, eu só confessei, mas não estou andando segundo o parâmetro de Cristo. Não tem como você ser justificado se você não aceitar esse plano. Não tem como você participar do reino do céu se você não participar desse plano. Então, eu e você devemos entender isso. Existiu e existirá, está existindo essa necessidade de salvação. Mas Deus, Ele já concretizou, já botou em prática essa salvação. Em João capítulo 14, versículo 6, vai dizer exatamente isso. Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então eu preciso entender uma coisa. Eu preciso entender que há uma grande necessidade. Eu em si, você na sua casa, você que ainda não confessou Jesus, eu quero dizer a você que existe essa necessidade para você. Como também existe essa necessidade para muitas pessoas que ainda não confessaram Jesus. E Deus já colocou em prática o plano de sua salvação em Cristo Jesus. E por Ele colocar em prática, nós vivemos debaixo dessa salvação, desse plano de salvação. E isso que nos maravilha, é isso que nos deixa alegre. Porque no decorrer de tudo isso que está acontecendo, eu quero dizer uma coisa a você: não saia do caminho que é Cristo. Não saia da porta que é Cristo. Não saia debaixo da proteção de Cristo. Porque se você sai debaixo da proteção de Cristo, o que resta para você é a ira de Deus. Porque certamente virá a ira de Deus. Mas quem estiver dentro
desse plano de salvação não vai participar da ira de Deus, mas vai participar do amor de Deus em Cristo, da glória de Cristo, quando for manifestado. E é isso que eu tenho a dizer a você que está me escutando. Eu quero que você entenda a necessidade de salvação sobre a sua vida. Você que já confessou Jesus e você que está vivendo uma vida com Cristo, entenda que houve uma necessidade e você agora está vivendo esta salvação. E você que tem uma necessidade, entenda uma coisa: Deus já colocou em prática a sua salvação. Entenda mais outra coisa: só Cristo é aquele que pode nos livrar da condenação do pecado. E é interessante que a Bíblia vai dizer sobre um livro. Apocalipse 20, você vai entender. E esse livro é chamado Livro da Vida. E esse livro da vida está escrito todos os nomes, todos aqueles que aceitaram Jesus e estão vivendo debaixo desse plano de salvação de Deus. E isso que é maravilhoso. Deus sabe todas as pessoas. Deus conhece todas as pessoas que estão com o seu nome escrito no livro da vida. E é isso que nos alegra. O seu nome está no livro da vida? Essa é a pergunta. O meu nome está no livro da vida? Eu confessei Jesus, mas eu preciso de mudança. Quem traz essa mudança é o reconhecimento da graça. É reconhecer que você sozinho não alcançaria essa salvação. E automaticamente, ao reconhecer, você se coloca na disposição da graça. E é isso que devemos entender. O nome nosso está escrito no livro da vida. Existe ainda necessidade de eu ser salvo? Essas duas perguntas. O seu nome está escrito no livro da vida? Existe ainda a necessidade de eu ser salvo? Você que é justificado em Cristo vai dizer: não. Por quê? Porque você crê na sua salvação. Você que vai dizer: existe, é porque você ainda não entendeu o plano de salvação. Procure entender. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fique com Deus. Em nome de Jesus.